Hoje eu quero compartilhar com vocês como criar uma cultura de bug zero na sua organização. Bug zero? Como assim, Samuel? É possível criar uma cultura de não ter bug nenhum na sua organização? Se você quer conhecer um pouquinho mais, fica até o final do vídeo que eu vou te contar como você pode fazer isso. Eu vou te contar sobre 7 passos que você pode utilizar para criar uma cultura de zero bug, de não ter bugs aí na sua organização. Mas antes de entrar no primeiro passo, eu queria que você partisse do primeiro pressuposto. O primeiro pressuposto é que você já fez os seus deveres de casa com relação a o que é que você precisa desenvolver. Então, a forma como você coletou as necessidades do seu cliente e trouxe até o momento de você poder começar a codificar, ou seja, você já sabe o que você precisa fazer, isso foi muito bem feito e a gente não vai ter problemas aí de bugs de especificação ou mesmo de mau entendimento, de baixa assertividade naquilo que você quer fazer, ok? Então, se você já tem isso, esse vídeo é para você. Se você não tem, eu vou fazer um outro vídeo explicando um pouquinho mais sobre o Kento e sobre como você pode sim chegar nesse momento com total assertividade no seu backlog para que você possa ter alta produtividade e de fato gerar mais valor para o seu cliente. Agora, você já tem tudo isso resolvido com relação a essa parte de análise de negócio e design de produto e você já está pronto para codificar. A partir daqui, o que você tem que fazer para criar uma cultura de bug zero? Então, o primeiro passo, são 7 passos, anota aí. Automatizar a revisão do código. Como assim, Samuel? Automatizar a revisão do código. Primeira pergunta, você costuma fazer code review? Você revisa o código que os outros desenvolvedores do seu time fazem? Se você faz code review, uma outra pergunta, o code review costuma ser gargalo no seu processo? Eventualmente você tem um desenvolvedor mais experiente, um desenvolvedor mais sênior na sua equipe e essa pessoa que geralmente faz o code review, só que muitas vezes ela está ocupada, não consegue fazer o code review e a coisa não acontece, o seu fluxo tranca, não é verdade? Então, o que a gente precisa fazer? Automatizar a verificação da qualidade do código. Hoje existem inúmeras ferramentas, eu não sou pago por nenhuma delas, né? Mas eu vou citar 2 ferramentas aqui. O Code Climate é uma ferramenta que a gente gosta muito de utilizar porque ela te dá uma série de métricas sobre a qualidade do teu código. Nós temos também o Sonar Cube e uma série de outras ferramentas que você pode utilizar para verificar a qualidade do seu código. Sabe o que eu acho mais legal? Essas ferramentas, elas analisam o seu repositório toda vez que você faz uma alteração no seu código. E após instrumentalizar e analisar esse código, ela te dá uma nota, geralmente de A a F, sendo A um código muito bom e F um código muito ruim. E aí você pode olhar o seu repositório todo colorido e ordenado com essas letras que vão te facilitar o entendimento ali da qualidade. Então, primeira coisa que você tem que fazer, automatizar a verificação da qualidade do código e garantir com isso que código defeituoso, código mal escrito, fora dos padrões, não vão entrar no seu repositório. Então, o que eu me refiro por código fora dos padrões? Code smells, como por exemplo, códigos muito longos, sem responsabilidade específica, muito alinhamento, um código difícil de ler, sem utilizar o padrão de nomenclatura adequado que você definiu. Então, todos esses aspectos não são legais. Então, você precisa automatizar a verificação da qualidade do código. Segundo princípio que você vai utilizar para garantir uma cultura de bug zero, avaliar a cobertura de código. O que é a cobertura de código? Bom, se você não faz testes automatizados, a sua cobertura de código é zero. Então, cobertura de código significa quanto % das linhas de código do seu software são de fato cobertas por testes automatizados que garantem que essas linhas estão corretas. Então, se você tiver uma cobertura baixa ou se você não tiver cobertura nenhuma, meu amigo, minha amiga, você tem um sério problema nas mãos. Então, a minha sugestão é você elevar e monitorar a cobertura do seu código. Eventualmente, você tem também testes automatizados, né, num determinado nível de cobertura, só que aí você continua crescendo o seu software e eventualmente essa cobertura cai. Eventualmente, se você não estiver cuidando dos padrões aí sobre que parte do código estão cobertas por testes e quais partes não estão cobertas por testes, você vai incorrer em adicionar mais código que não é testado e aí certamente isso vai gerar problema para você. Então, a minha sugestão é que você busque sim um elevado nível de cobertura. Aqui na Lean-It 101 a gente busca sempre 80% no mínimo de cobertura do código e essa é uma métrica que a gente tem encontrado ser adequada, ou seja, você não se esforça testando coisas que eventualmente não vão agregar valor para você, mas você garante
que é a parte mais importante do seu software estar testado. E se você tem dúvida no seu contexto, lembre-se do Pareto. Procure os 20% de funcionalidades do seu software que geram 80% do seu valor e comece automatizando essas atividades, essas histórias. Com certeza você vai melhorar bastante se você fizer isso. Terceiro princípio que você vai utilizar. Mas antes de eu falar desse princípio, eu lembrei de uma coisa. Se você está gostando desse conteúdo, já dá o like aí, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal e não se esquece de badalar o sininho para você receber sempre aí as nossas novas publicações. Então vamos lá, terceiro princípio importante para você, estratégia de componentização. Ou seja, você precisa garantir reuso. Muitas vezes, quando nós desenvolvemos um software complexo, nós precisamos de padrões e, consequentemente, é fácil nós desenvolvermos coisas fora dos padrões, especialmente se toda vez que formos desenvolver um formulário de cadastro, por exemplo, a gente recomeçar do zero. Então é muito importante você criar componentes e garantir o reuso. É importante também você lembrar da disciplina. Primeiro aspecto importante aí com relação ao ser humano, que precisa estar orientado no sentido de como utilizar essa sua biblioteca de componentes, aonde utilizar ela e quando você vai de fato estender os comportamentos da sua biblioteca. Ok? Então, componentização e reuso formam o terceiro princípio fundamental para que você tenha uma cultura de alta performance aí na sua organização. Quarto passo fundamental para você construir sua cultura de alta performance: realizar o deployment da sua aplicação de maneira automatizada e, se possível, imperceptível para o seu cliente e sem downtime. Eu não sei de onde que você está me ouvindo e se a cultura da sua organização é uma cultura moderna, de software moderno, onde você já tem isso aí, você já tem deploy contínuo, deploy automatizado, eventualmente você já faz 20 ou 30 deploys diários em produção, mas eventualmente você trabalha ainda numa organização mais antiga, com tecnologias mais antigas, que não tem toda essa capacidade de testes e eventualmente até mesmo você ainda sofre com downtime de aplicação para fazer o deploy da sua aplicação. Então, se você sofre com isso, a minha dica é: muda isso, busca automatizar esses procedimentos. Mesmo que você trabalhe com tecnologias antigas, você pode construir scripts que façam esse trabalho sujo para você. E talvez, se você não conseguir eliminar o downtime do seu deploy, você vai conseguir reduzir drasticamente e, se possível, torná-lo imperceptível para o seu usuário. Então, imperceptível não só ao ponto da sua aplicação não parar para que você possa atualizá-la, mas imperceptível ao ponto também de você não causar disrupções para o seu usuário. Eu já sofri bastante utilizando algumas aplicações que eu não gosto nem de citar o nome, porque são aplicações famosas, que eventualmente soltaram uma nova release, uma nova versão, durante um momento que só me atrapalhou, porque na realidade mudou tanta coisa que eu me perdi, não consegui mais fazer adequadamente aquilo que eu precisava fazer, que era gerar valor ali naquele momento através do uso daquela aplicação. Então, tome muito cuidado com isso para que o seu deploy seja imperceptível para o seu usuário, tanto nas suas funcionalidades quanto no procedimento de downtime de aplicação durante o deploy. Quinto princípio que você vai utilizar: ambientes idênticos. Eu tenho certeza que você já ouviu aquela máxima, né? Ou talvez você, como desenvolvedor, você mesmo já falou isso. Nossa, mas na minha máquina funciona. Não sei por que não está funcionando aqui agora, né? Eu mesmo já passei muitas vezes por isso. Isso geralmente acontece porque os ambientes que você está utilizando para executar o seu software são diferentes. Ou seja, você tem um ambiente de desenvolvimento que é diferente do seu ambiente de homologação e mais ainda diferente do seu ambiente de desenvolvimento. Imagine o seguinte: antigamente, quando nós tínhamos lá um servidor de produção para rodar as nossas aplicações, geralmente aquele era um servidor que a gente não conseguia escalar horizontalmente, como hoje a gente consegue fazer com clusterização dos nossos ambientes. Então o que tínhamos que fazer? Escalar verticalmente, ou seja, era uma máquina muito parruda, muito forte, muito poderosa, e na prática seria muito difícil da gente conseguir, de fato, um ambiente similar àquele mesmo para os testes da nossa aplicação. Então, com ambientes diferentes, ficava muito mais fácil da gente ter esse tipo de problema. É por isso que hoje em dia nós utilizamos a virtualização do ambiente com ferramentas como Docker e Kubernetes, que vão auxiliar a gente a garantir que os ambientes sejam sempre idênticos. Então, para vocês terem uma ideia, hoje o ambiente que nós utilizamos para desenvolver a nossa plataforma é exatamente o mesmo. Nós utilizamos a mesma imagem do Docker, tanto no nosso ambiente de produção, quanto no nosso ambiente de homologação, quanto na minha máquina onde eu desenvolvo a aplicação. Então, para garantir que seus ambientes vão ser sempre idênticos, a gente vai precisar
descrever essa infraestrutura desses ambientes como código e versionar esse código no seu ambiente de controle de versões. Mais importante que isso é garantir que todos no seu time utilizem as mesmas versões desse ambiente. E se você tem esse ambiente virtualizado, como eu comentei, utilizando tecnologias como Docker, Kubernetes ou outras tecnologias similares, você vai poder rodar essas imagens, esses containers, nos seus ambientes de produção, homologação e desenvolvimento sem nenhum problema, garantindo que esses ambientes serão idênticos e que você não vai ter nenhum problema com isso. Sexto princípio, para garantir que você vai ter uma cultura sem bugs na sua organização. Talvez você já tenha sofrido um pouco com a questão da documentação do seu software, certo? Como é que você garante que no futuro você vai saber o que foi feito, de maneira que você possa aí, fazer manutenção adequada, fazer as correções, ampliar as capacidades do seu produto. Então, a documentação ela é de fato muito importante. Todavia, dependendo da característica da documentação que nós utilizamos, ela se torna obsoleta muito rapidamente. Então, o certo é nós utilizarmos aquilo que a gente chama de documentação viva, ou seja, live documentation. Como é que a gente faz documentação viva? Quando você tem testes automatizados, os testes eles servem como exemplo de como o seu código funciona, porque eles estão de fato exercitando o seu código. E se você mantém os seus testes sempre atualizados, você vai poder utilizá-los como documentação do seu código. É claro que se você precisar de um pouco mais de documentação, como um diagrama de classes, de estrutura de dados, um diagrama que explique um pouco mais especificamente uma parte da sua arquitetura, obviamente você pode fazer isso. Se você tiver condições de fazer esses diagramas através de engenharia reversa, utilizando tecnologias que possam entender o que você escreveu no código e aí descrever o diagrama que representa aquilo que você tem lá, melhor ainda. Então, documentação viva para garantir que a sua documentação nunca vai ficar desatualizada e todo mundo vai ter a informação que precisa para garantir a qualidade do seu software no futuro. O sétimo e último princípio que a gente tem que se preocupar para garantir uma cultura de alta performance, zero bugs e de máximo valor na sua organização. Este é o princípio da intolerância. Isso mesmo, eu vou repetir para você ter certeza do que eu estou falando. Intolerância. Intolerância é que, Samuel? Nós não podemos tolerar defeitos na nossa organização. Então, toda vez que nós encontramos um defeito, nós precisamos caçar a pessoa que cometeu o defeito e eliminá-la da organização. Opa! Como assim? É uma brincadeira, pessoal. É claro que nós não vamos promover a caça às bruxas. É claro que nós não vamos promover essa cultura do blaming, da gente colocar a culpa nas pessoas. De fato, a culpa nunca está nas pessoas. Se você tem problema na sua organização, a culpa está nos processos. Então reflita sobre isso. E quando eu me refiro à intolerância, é a intolerância aos defeitos mesmo. Então, se você não tolera os defeitos, o que de fato você vai ter que fazer? Você vai ter que fazer uma análise de causa raiz contundente para entender o que de fato gerou aquele defeito em primeira instância. E aí você vai precisar alterar o processo que permitiu com que esse defeito entrasse na sua linha de produção. Basicamente isso. Então, nós vamos precisar de muita intolerância. Agora, quando a gente fala sobre qualidade, eu gravei um outro vídeo mais curto, mas bem interessante também, que fala sobre 3 pilares fundamentais para você garantir a qualidade. Corre lá e assiste, eu vou deixar o link aqui para vocês no card ou na descrição desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever no nosso canal, de dar o like, por favor, compartilhe esse vídeo lá com seu chefe, lá na sua organização, escreve seus comentários aqui embaixo, compartilha com a gente o que você pensa sobre isso e se você está implementando, qual é a sua experiência. Compartilhe conosco para a gente aprender juntos, ok? Um forte abraço e até o próximo vídeo.